adentrando agora no segundo capítulo, ou chamada a segunda lição do Ludwig von Mises, chamado O Socialismo, eu queria iniciar aqui trazendo as palavras do próprio professor Mises, quando ele comenta o seguinte, abre aspas, estou em Buenos Aires, a convite do Centro de Difusão de la Economia Libre. Que vem a ser a economia livre? O que significa esse sistema de liberdade econômica? A resposta é simples. É a economia de mercado. É o sistema em que a cooperação dos indivíduos na divisão social do trabalho se realiza pelo mercado. E esse mercado não é um lugar, é um processo. É a forma pela qual, ao vender e comprar, ao produzir e consumir, as pessoas estão contribuindo para o funcionamento global da sociedade. Então, nesse capítulo 2, chamado Socialismo, o Mises vai nos explicar o perigo do regime socialista e de como ele é contra essas liberdades individuais, essas liberdades do processo do mercado, segundo o próprio Ludwig von Mises. Agora, só para fazer uma ligação do Mises com os clássicos, vocês devem ter ouvido o que eu falei aqui, quando o Mises comenta a respeito da divisão social do trabalho, que nada mais do que é aquilo que o Adam Smith falou no seu livro A Riqueza das Nações, que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês na aula do módulo dos clássicos. Então, certamente o Ludwig von Mises é um simpatizante das ideias do Adam Smith. Então, digamos que o Ludwig von Mises é muito mais simpático aos liberais clássicos, assim como eu, por exemplo. Agora, o Ludwig von Mises nos convida à seguinte reflexão, logo no início desse capítulo 2, chamado O Socialismo. Que não existe liberdade econômica sem as outras liberdades. As liberdades econômicas, elas precisam estar conectadas com as liberdades sociais, com as liberdades individuais, com a liberdade de associação, com a liberdade política. Então, para o Mises, se você não possui essas outras liberdades, você não tem uma liberdade econômica. Ou você tem uma liberdade econômica falsa, falseada, segundo o que o Mises nos lembra aqui. Afinal de contas, para o Mises, sem a liberdade econômica, as outras liberdades são meramente ilusórias. Então vejam o que o Mises fala acerca da liberdade econômica, que é claro, ele era um economista, era um filósofo, é sobre ela que ele se atém. Mas como um pensador clássico do liberalismo, ele nos lembra que a liberdade econômica precisa estar associada às outras liberdades. É fundamental que essas duas liberdades, ou essas várias liberdades, estejam juntas para que a liberdade econômica possa, de fato, vir a existir de maneira plena. Ele fala sobre liberdade de imprensa, liberdade de profissão, porque ele comenta o seguinte, que no regime socialista, e aqui ele já está falando, gente, em 1958, ou seja, ele já tinha presenciado as experiências da Revolução Russa, da União Soviética, então ele fala com uma certa convicção sobre isso. É que no regime socialista não existe liberdade, por exemplo, de imprensa, nem de profissão, nem de ofício. É justamente um governo, é justamente o planejador central, ele vai usar muito essa palavra, planejamento central, para se referir aos socialistas, que diz o que você vai trabalhar, que diz o que você vai fazer, o que você vai ofertar para aquela determinada sociedade socialista. Então, percebam que o socialismo, desde a sua gênese, ele sempre foi perseguidor dessas liberdades individuais, dessas liberdades econômicas. Porque o Mises nos lembra que a liberdade numa sociedade ela deve ser defendida de maneira veemente, especialmente pelos intelectuais. Ele faz uma crítica ferrenha aos intelectuais que são a favor do socialismo num capítulo mais adiante, especialmente no capítulo final chamado Políticas e Ideias, e eu vou deixar para comentar sobre isso, claro, em um determinado momento, que no sistema de liberdade, que é o contrário do socialismo, nós prestamos serviços e somos servidos por outras pessoas. Então aquela tiazinha, por exemplo, eu vou usar o exemplo da tiazinha lá do primeiro capítulo que vende cachorro-quente na esquina. Ela está prestando um serviço a você quando você vai até ela com seu dinheiro e compra o cachorro-quente. Mas ela mesma é servida por outra pessoa quando ela vai no mercadinho comprar ingredientes para fazer o cachorro-quente que ela vendeu a você. Então, no sistema de livre mercado, no sistema da liberdade, não no sistema socialista, todo mundo serve e é servido. Então, vejam que pensamento fantástico e maravilhoso o Mises compartilha conosco acerca da liberdade, e sendo contrário, claro, ao regime socialista, porque no sistema econômico liberal, no sistema econômico onde o capitalismo a regra, é via de regra, não no socialismo que a economia de livre mercado ela é exceção, o sucesso e o fracasso das pessoas estão relacionados justamente
pela forma como você serve aquela pessoa, como você serve aquele indivíduo. E também, consequentemente, como você é servido. Porque se você compra, se você vai, por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo da tiazinha do cachorro-quente. Ela lhe vendeu um cachorro-quente. Só que você deu uma primeira mordida e percebeu que a salsicha está com gosto estranho. Você vai até essa senhora onde você comprou o cachorro-quente e fala, olha, a salsicha está um pouco estranha. Ela vai tentar buscar o que foi que aconteceu para que, durante a benfeitoria daquele produto, daquele cachorro-quente, o que foi que aconteceu para que aquela salsicha estivesse com um gosto estranho. Vamos fazer uma suposição de que ela descubra que, uma vez ela chegando em casa, ela vai olhar a embalagem lá da salsicha que ela comprou no mercadinho vizinho ao seu bairro, próximo ao seu bairro, ela perceba que a salsicha estava vencida, por exemplo, e que a moça do mercadinho e que o dono do mercadinho não avisou a ela. Você percebe como uma coisa acaba influenciando a outra? Então a economia para o Ludwig von Mises é uma cadeia, é uma roda, onde cada parte é conectada diretamente com a outra parte. Eu vou falar também detalhes sobre isso no capítulo número 3, quando nós formos falar sobre intervencionismo. Mas todo empresário, segundo Mises, ele é um empregado e possui milhares, centenas, milhares e alguns até milhões de patrões. Porque assim, é muito mais fácil você ver a ordem de um dono de uma empresa para o seu subalterno, para o seu empregado. Agora, você dificilmente consegue enxergar a ordem de nós consumidores para os empresários, porque é justamente de baixo para cima é que faz toda a diferença no processo produtivo daquela fábrica, daquela indústria. Porque esse empresário, por mais rico, por mais inteligente que ele seja, ele só é rico e inteligente enquanto ele conseguir agradar quem? Justamente essas centenas, essas milhares e essas milhões de pessoas que compram o seu produto, bem ou serviço. No capitalismo, nós somos os chefes, enquanto que no socialismo, o líder é o chefe. O líder do partido, o governante, o ditador, ele é o único chefe. Afinal de contas, as empresas trabalham para servir apenas o partido, apenas o governo. Devemos lembrar que ele traz aqui exemplos históricos, não vou me adentrar muito nesses exemplos históricos, mas fica a recomendação para vocês lerem o livro vocês mesmos, conhecer os exemplos históricos que ele traz aqui. Ele traz, por exemplo, o exemplo de Hitler. Hitler foi um cara que foi reprovado pela Academia de Arte de Viena, mas uma vez chegado ao poder, uma vez chegado e implantado a sua ditadura nazista, era justamente o Hitler que decidia as obras de artes que eram permitidas no regime nazista. Então veja o que o Mises está dizendo aqui em outras palavras. Que no regime socialista, muitas das vezes, o indivíduo, o governante, o ditador, o político ou o partido que dita as regras, não tem o mínimo conhecimento sobre isso. Como é que Hitler, que foi um cara que foi reprovado pela Academia de Artes de Viena, vira um ditador e logo depois ele passa a decidir o que é arte e o que não é arte? Perceba que, segundo Mises, só existe num regime coletivista. E aqui eu não quero entrar na discussão se o nazismo é de esquerda, direita, não é do meu interesse entrar nessa discussão nessa aula em específico. Seria necessário uma outra aula, uma outra explanação. Agora, o que o nazismo tem em comum com o socialismo é justamente esse coletivismo. Isso aí é óbvio, isso é natural. Qualquer pessoa com 2 neurônios consegue conectar os 2 neurônios e perceber que o nazismo e o socialismo, os dois defendem políticas coletivistas. Então, segundo Mises, isso só acontece num regime de política coletivista. E o Mises comenta que, inclusive, a liberdade defendida pelo Mises, e aqui eu consigo conectar um pouco com o John Stuart Mill, que foi o autor que nós vimos na aula passada, meus queridos e queridas alunas, é justamente essa liberdade, inclusive, de errar e arcar com as consequências de nossas escolhas. Porque até mesmo errando, nós podemos alcançar os acertos. Para o Mises, socialismo e escravidão estão conectadas, enquanto que o capitalismo está conectado com a palavra liberdade. Afinal de contas, no regime socialista, você é escravo de um rei, de um ditador, de um político ou até mesmo de um partido. Enquanto que no sistema capitalista de livre mercado, as pessoas são livres para negociar de maneira voluntária, harmoniosa e pacífica umas com as outras, de preferência, sem interferência alguma do governo. O Mises defende que em uma economia de mercado livre, de fato, que é o sistema capitalista defendido pelo professor Mises, existe uma harmonia de interesses entre os consumidores e entre os produtores. Coisa essa que o Karl Marx, era um ferrenho opositor. Afinal de contas, segundo Marx, a economia ela sempre caminhava no sentido desse conflito inconciliável de interesses entre sempre uma classe menos favorecida de uma classe mais favorecida. Então, assim,
para você ver como o Mises acerta na sua crítica quanto ao Karl Marx, eu tenho aqui em mãos uma edição minha do Manifesto do Partido Comunista, da Penguin Company, chamado Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e do Friedrich Engels. Permita-me ler para vocês o início do livro e do capítulo chamado Burgueses e Proletários, para que vocês possam conhecer essa acepção que o Marx tem acerca dessa guerra constante entre produtores e consumidores e que, segundo Mises, não faz sentido nenhum. Burgueses e Proletários, capítulo 1. Até hoje, a história de toda a sociedade é a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e aprendiz, em suma, opressores e oprimidos. Sempre estiveram em oposição, travando luta ininterrupta, ora velada, ora aberta. Uma luta que sempre terminou ou com a reconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou com o ocaso conjunto das classes em luta. Vejam o que é que o Karl Marx fala a respeito da economia. Ele coloca a economia como se fosse um cenário de guerra constante. Nós vimos isso nos capítulos anteriores, se não me falha a memória, na aula do John Stuart Mill, eu comentei a respeito disso, dessa visão bélica que os socialistas têm da economia. Porque, assim, onde é que está o erro central do Marx, segundo Mises, né, nessa sua forma de pensar? Isso que ele descreveu acontecia de fato, mas acontecia numa sociedade pré-capitalista, onde o status de nobreza era passado de pai para o filho, onde de fato existia o conflito de interesses, afinal de contas, um rei, um senhor, um nobre, um lorde, não gostaria de perder, claro, o seu poder, e que nessa sociedade de status, que era passado de pai para o filho, era muito difícil justamente você ascender socialmente e financeiramente. Enquanto que no capitalismo, por mais pobreza que exista, de fato ela existe, e o Mises fala sobre isso, essa riqueza é diferente da época pré-capitalista. Porque até mesmo a pessoa mais pobre no sistema de revolução industrial e pós-revolução industrial ou no sistema de livre mercado, o mais pobre que seja essa pessoa, ela ainda assim pode ser rica de outra forma. Afinal de contas, segundo o Mises comenta, e outros autores liberais vão falar sobre isso mais à frente, existem vários tipos de riquezas. As riquezas são diferentes. As pessoas possuem desejos, sonhos e anseios diferentes. Coisa que no sistema feudal, coisa que no sistema coletivista, coisa que no sistema socialista, que está automaticamente ligado à escravidão das pessoas, isso não existe. Você olha aqui ao redor, aqui onde você está assistindo essa aula, meus queridos e queridos alunos, vocês veem alguns livros meus aqui na minha humilde biblioteca. Para mim, essa é a minha riqueza atual. Pelo menos a riqueza material que eu considero mais valiosa é essa. Riqueza espiritual pode ser poder ter a oportunidade de ir à missa todo domingo. Riqueza familiar pode ser não, é certamente ter me casado com a mulher da minha vida. Então você perceba que as riquezas são diferentes a depender dos indivíduos, que as pessoas possuem desejos, sonhos e anseios diferentes. Mas no sistema socialista, automaticamente ligado à escravidão, a única riqueza permitida é a riqueza que é concedida por quem? Pelo ditador, pelo político ou pelo governante. Para o Ludwig von Mises, e eu tendo a concordar com ele assim, em gênero, número e grau, foi justamente o capitalismo que promoveu a maior mobilidade social e financeira nunca antes vista na história do mundo. E até hoje continua sendo assim. Então, se você comentar, professor, mas as pessoas, sei lá, na África são pobres. Bom, elas já eram pobres antes do capitalismo. Algumas pessoas irão continuar sendo pobres, mas outras pessoas terão acesso a produtos, bens ou serviços que 250 anos atrás eram apenas acessíveis aos reis, aos nobres. Então, para o Ludwig von Mises, o sistema capitalista ele rompeu essa estrutura, essa pirâmide social e financeira que manteve-se durante muito tempo no seio da sociedade, no mundo em geral, mas é claro que ele traz o exemplo da Inglaterra. Tanto é verdade que pós-revolução industrial e alguns países do sistema capitalista de livre mercado, é muito comum você ouvir histórias, por exemplo, de ricos ou de pessoas que herdaram riquezas volumosas por conta dos seus pais, dos seus familiares, e essas pessoas perderam tudo. Enquanto que também é muito comum você ver uma pessoa que nasceu pobre, num país capitalista, num país de livre mercado, e essa pessoa ascende financeiramente de maneira assim, assustadora. Claro que no sentido bom da palavra, ou seja, ela nasce pobre, mas por conta do seu próprio intelecto, por conta do seu próprio trabalho, por conta da sua própria ideia de ofertar um produto, bem ou serviço para milhões de pessoas, essa pessoa acaba se tornando justamente o quê? A nobreza, sendo que ela nasceu na
pobreza. Então ela passa a ser a riqueza, mas ela veio da pobreza. Então a pirâmide social financeira, segundo Ludwig von Mises no capitalismo, se inverte, ou seja, ponta cabeça. É isso praticamente que ele está dizendo. Agora, o Ludwig von Mises nos lembra que essa liberdade de ascensão e de derrota, se é que eu posso falar dessa forma, no capitalismo pode vir a acontecer, e é justo que aconteça, porque se você não consegue ofertar produtos, bens ou serviços de qualidades para as pessoas, você vai fracassar, você vai à falência. Enquanto que se você consegue, e se você entende como é que funciona o mercado, e se você sabe como produzir, como ofertar seus produtos, bens ou serviços de qualidade para pessoas que estejam dispostas a pagar por ela, nada mais natural do que você ascenda socialmente e financeiramente. Porque eu gosto muito de trazer exemplos reais, né? Eu trouxe o Silvio Santos no capítulo anterior, trago ele novamente, mas citando aqui alguns que eu fiz aqui uma pequena lista, o Henry Ford, hoje a Ford, uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, ele era um trabalhador. Ele pegou um dinheiro que ele juntou e construiu sua própria fábrica e aperfeiçoou a forma como os carros eram produzidos naquela época. Bill Gates, Zuckerberg, Elon Musk. Elon Musk é um sujeito que hoje em dia tem uma empresa espacial que ela é contratada pela NASA, pela Agência Espacial Americana. A Agência Espacial Americana percebeu que é melhor contratar a empresa privada de Elon Musk para fazer o serviço do que ela mesma usar o dinheiro dos pagadores de impostos para fazer seus próprios foguetes. Não que ela não faça isso ainda, mas em certa medida ela realoca esses impostos para uma empresa privada porque acredita que ele faça de forma melhor. E quem era o Elon Musk? Um sujeito que viveu na internet, criou um mecanismo de pagamento virtual, que era o PayPal na época, vendeu isso pela quantia de milhões, pegou esse dinheiro, ele poderia muito bem ficar muito bem confortável, ele pegou esse dinheiro e reinvestiu em outras empresas, como a Tesla e a SpaceX. Então vejam como o capitalismo do livre mercado faz com que o Elon Musk, que não veio de uma família rica, ascenda financeiramente. Ele poderia muito bem ter estabilizado uma vez vendido o PayPal por não sei quantos milhões de dólares, mas ele preferiu o quê? Todo esse dinheiro acumulado, todo esse dinheiro poupado por conta da venda da sua empresa PayPal, que ele era um dos sócios fundadores da empresa, ele reinvestiu em outras empresas e hoje em dia ele é uma das pessoas mais ricas e mais sucedidas, e mais bem-sucedidas do mundo. O mesmo aconteceu com o Bill Gates, o mesmo aconteceu com o Zuckerberg, o mesmo aconteceu, por exemplo, com Henry Ford. Enquanto que no socialismo e comunismo isso não existe, porque tudo planejamento central, o governo dita tudo. Quer ver um exemplo? Na União Soviética, apenas os amigos do partido bolchevique, ou seja, dos amigos de Lenin, consequentemente de Stalin e outros tantos, é que eram ricos, é que eram milionários. Tanto é que quando a cortina de ferro caiu, ao contrário do que muitas pessoas acreditavam, a Rússia teve um número assim exacerbado de novos milionários. E quando iam pesquisar como é que aquelas pessoas haviam se tornado milionárias num regime, num sistema fechado de economia, que era o sistema da União Soviética, passaram a perceber que todos esses novos milionários que surgiram pós-revolução russa e pós a queda do Muro de Berlim eram justamente os amigos do partido. Então, no socialismo existe esse planejamento central, enquanto que no capitalismo é o planejamento individual. Eu fiz aqui um esquema, eu queria compartilhar com vocês aqui para nós concluirmos esse segundo capítulo da aula do livro do professor Mises chamado Capitalismo. No lado esquerdo eu vou colocar aqui o planejamento central, o socialismo. Desse lado direito aqui da minha mão eu vou colocar planejamento individual, capitalismo. Eu vou fazer uma espécie de comparação entre um sistema e outro para que vocês possam, talvez, compreender de forma mais clara o que eu quero explicar do professor Mises aqui na sua obra. Bom, no planejamento central, ou seja, no regime socialista, nós temos o quê? As pessoas são meras peças de xadrez, são meros soldados, onde o governo acha que pode controlar essas pessoas. E não ele só acha, como ele utiliza-se da força, da coerção e da violência para fazê-lo. Enquanto que no sistema capitalista as pessoas são livres para empreender, desenvolver, acertar e até mesmo errar. No sistema socialista, no planejamento central, existe um regente supremo, um sábio, que acredita que sabe de tudo. Mas, como nós iremos ver nas aulas seguintes do nosso curso de Introdução ao Liberalismo, especialmente quando nós fomos estudar o Friedrich August Hayek, que falava sobre essa questão da dispersão do conhecimento na sociedade, quando ele dizia que é impossível que uma pessoa só tenha todo o conhecimento do mundo. Mas no regime socialista, devemos lembrar que é basicamente isso que é defendido pelos marxistas socialistas, que um ser supremo, um Führer, um gênio, um ás da intelectualidade, tem todo o conhecimento do mundo e sabe o que é que as pessoas desejam, anseiam e almejam para suas próprias vidas. Enquanto que no capitalismo, no sistema capitalista,
esse mesmo conhecimento ele é disperso entre os vários membros da sociedade, entre os vários indivíduos. É isso que o Mises comenta aqui e eu tendo a acreditar piamente nessa forma de pensar. No regime socialista, os homens são iguais. Só que, eu vou abrir aqui uma aspas e faço aqui recomendação. 2 livros em especiais, que eu queria que todos vocês, meus queridos e queridas alunos, lessem para vocês entenderem como essa igualdade pregada pelo regime socialista é de mentira. Leiam A Revolução dos Bichos, um livro escrito pelo George Orwell, um jornalista britânico socialista. Ele era muito mais da linha trotskista, mas ele era socialista e foi socialista durante grande parte da sua vida. Ele escreveu um livro que parece uma história infantil, chamada A Revolução dos Bichos, onde ele vai criticar a Revolução Russa de 1917, que levou Lenin ao poder e, consequentemente, Stalin. E lá nesse livro tem vários ensinamentos, apesar de parecer ser um livro infantil, mas é um livro profundamente político e que traz um pouco do nuance da Revolução Russa e das consequências. E lá vocês irão ver que o regime socialista diz que os homens são iguais, mas na prática aqui, alguns são mais iguais do que outros. Não vou entregar o spoiler aqui da história, mas fica a recomendação. Se você que está me vendo ainda não leu, para esse vídeo, não tem problema nenhum, para esse vídeo, vá ler A Revolução dos Bichos, depois você volta para a nossa aula. Enquanto que no capitalismo, segundo Mises, os homens são diferentes, né? E essa diferença entre os seres humanos é que justamente acaba por levar a sociedade a se desenvolver, a sociedade a caminhar rumo ao progresso. Essa ideia fantástica ou fantasiosa de que uma pessoa possui todo o conhecimento do mundo, ela é tão errônea que o Mises traz o exemplo, por exemplo, do Napoleão Bonaparte, que ele comenta que o Napoleão Bonaparte, ele tinha esse pensamento, ele arrogava ser um conhecedor de tudo e de todos, quando na verdade a gente sabe que não era, e que consequentemente acabou levando a sua derrocada. Enquanto que no sistema capitalista nós somos obrigados a entender, a compreender o vizinho, a pessoa que está ao nosso redor, para que nós possamos ofertar a ela produtos, bens ou serviços de qualidade e que sejam adequados para aquela pessoa. Afinal de contas, se não fazemos isso, a pessoa vai decidir comprar de uma outra pessoa. O Mises comenta sobre o perigo, por exemplo, das leis de incentivo, especialmente para os artistas intelectuais, vindo do governo, porque ele comenta que Lei Rouanet é um erro, pois se fica na mão do governo, é justamente função do governo decidir quem é bom e quem é os maus artistas. Isso meio que aconteceu nos governos, especialmente do PT aqui no Brasil, com a Lei Rouanet, onde milhões e milhões de reais de nós, pagadores de impostos, foram destinados a artistas não tão consagrados na sociedade, mas que eram simpáticos ao regime do PT, ao regime socialista. O Mises comenta que isso é um perigo porque justamente você acaba deturpando um pouco esse conceito de artista e de intelectual. Segundo o Mises, um artista intelectual ele deve ser livre para vender seus produtos, bens ou serviços, por exemplo, sua artista, sua arte, se for intelectual, o seu conhecimento. Tal como, por exemplo, eu estou fazendo aqui com vocês nesse curso. Se vocês adquiriram esse curso, se vocês pagaram uma quantia financeira para participar aqui desse curso e ser meu aluno, é porque vocês veem em mim, talvez, uma pessoa que possa compartilhar com vocês um pouco de conhecimento que vocês mesmos talvez não tenham adquirido ainda, ou que pensem, eu não tenho muito tempo para ler os livros do professor, que o professor Leonardo falou sobre o liberalismo, mas eu tenho tempo para ver uma aula do professor de 1 hora sobre o livro. É mais ou menos isso. No meio do sistema capitalista, é assim que os artistas intelectuais deveriam sobreviver, segundo o Ludwig von Mises. E encerro aqui o nosso capítulo dizendo que o Mises faz uma crítica ferrenha também aos socialistas, especialmente no tocante ao preço. Lembremos que está na gênese do pensamento marxista-socialista a abolição do preço e a abolição da propriedade privada. Para o Mises, nenhuma sociedade pode se desenvolver e caminhar rumo ao progresso se não existe a quantificação, a valoração de produtos, bens ou serviços. Porque se não tem, como é que você vai saber quanto de tempo você tem que disponibilizar para fazer aquele produto se você não sabe quanto é que você pode cobrar por aquele produto? E a gênese do pensamento marxista é justamente a abolição dos preços e também, claro, da propriedade privada. Para o Mises, se você acaba com os preços, vai acabar com o mercado, consequentemente, né? E vai acabar criando justamente o quê? Um mercado negro. A própria União Soviética, a própria Coreia do Norte, a própria Cuba são exemplos claros, são exemplos cristalinos do que o Mises está falando aqui. Existem estudos e relatos que comprovam que a União Soviética, mesmo com toda a tentativa do governo soviético de controlar a economia, o mercado paralelo, o mercado negro da União Soviética era muito grande, chegava a movimentar quantias exorbitantes.
na Coreia do Norte acontece a mesma coisa, mesmo sob o jugo do governo do ditador norte-coreano, quanto também em Cuba. As pessoas em Cuba, se você vai visitar Cuba, hoje em dia está um pouco diferente. Não tanto, mas diferente do que era antes da abertura econômica proposta pelo presidente Obama no governo passado dos Estados Unidos da América. Era muito comum os turistas irem visitar e adquirir produtos, bens ou serviços ali na cidade cubana, especialmente em Havana, por um preço muito ínfimo. E que o governo não tinha como controlar os preços daqueles produtos, porque as pessoas faziam isso de maneira escondida, de maneira paralela ou através do mercado negro. O Mises comenta, e eu encerro aqui esse nosso capítulo, que a Rússia ela não caiu de podre antes porque ela levantou um muro, ela levantou uma espécie de cortina de ferro, onde ela mesma passava a proteger, a esconder os seus próprios erros. Tanto é que quando a cortina de ferro, o muro de Berlim veio abaixo, as pessoas que imaginavam, nossa, a Rússia, a União Soviética é um país muito rico, muito próspero, as pessoas lá se dão muito bem, quando na verdade todos nós sabemos, que estudamos um pouquinho de história, quando o muro de Berlim caiu, quando a cortina de ferro caiu, a miséria reinava em grande medida na União, no que era conhecida como a União Soviética. Nada mais do que necessário relembrar isso aqui, quando o Mises fala a respeito dos males e das consequências desastrosas do planejamento central e do socialismo. E aí o Mises comenta fica uma recomendação aqui para vocês darem uma lida breve, se possível, no livro do Ludwig von Mises chamado Ação Humana, é um calhamaço de mais de 1000 páginas. Como eu falei no início da nossa aula, quem sabe no futuro eu quero preparar um curso mais avançado do liberalismo e quem sabe eu traga essa obra aqui para abordar com vocês, que o Mises vai explicar como a economia está relacionada, intrinsecamente ligada justamente à ação humana entre as pessoas, entre os indivíduos e como elas negociam produtos, bens ou serviços de maneira livre, harmoniosa e pacífica, claro, um sistema do livre mercado. E assim terminamos o capítulo 2 e vou adentrar agora no capítulo de número 3 chamado o intervencionismo.